Boa noite, uma alegria estar com vocês em mais um Conexão, poder compartilhar da Palavra de Deus, compartilhar daquilo que Deus tem falado aos nossos corações nesses dias. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela Tua Palavra nesta noite, pela Tua presença que já se manifestou aqui de maneira tão especial. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, e pedimos que o Senhor possa falar ainda mais aos nossos corações, que uma palavra possa sair do Teu trono, porque a Tua palavra nunca volta vazia. Obrigada, Senhor, porque ela sempre cumpre o propósito pelo qual ela foi designada. Nós queremos que a palavra que Tu liberares em cada vida possa voltar, Senhor, cheia de frutos para Ti. Nós te pedimos em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Então abre Isaías 58, versículo 8, de 8 até 12. A palavra de Deus diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Versículo 10. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Versículo 12. Porque com alegria saireis, e em paz serei guiados, os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Glória a Deus. Você pode dizer amém bem forte? É interessante porque quando Deus fala do pensamento e dos caminhos dele, ele fala também da palavra. Pensamentos, caminhos e palavras estão interligados. E quando ele descreve, aqui no versículo 10, porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Eu quero que você guarde isso. Versículo 11. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então Deus está dizendo que a palavra dele é vida. E nós sabemos que Jesus, em João, foi chamado verbo da vida. Por quê? Porque a palavra é a palavra viva. Então Deus está dizendo que quando Ele lança a sua palavra, só que tem uma coisa aqui que nós muitas vezes não percebemos. Ele diz, porque como desce a chuva, assim será o 11. A palavra não é a palavra que sai, a palavra que sair da minha boca. É interessante isso.
Deus não é como eu e você, como ser humano tagarela. Deus fala pouco. Por quê? Porque a palavra de Deus criou o universo e está criando até hoje, né? Amém? Então, quando nós usamos o termo palavra, nós muitas vezes não temos o entendimento profundo do que Isaías está dizendo aqui, do que Deus estava querendo falar com Isaías. Deus estava dizendo para Isaías que quando a palavra, não a palavra escrita, que é chamada, que é logos no grego, mas a palavra rema, que é a palavra vivificada, que é a palavra escrita vivificada, a palavra que eu recebo na minha vida, não só porque ela está escrita. A palavra rema significa que eu leio o logos, e o logos é como se pulasse da Bíblia para mim, e eu pego aquela palavra e aquilo se torna realidade. Então, Deus está dizendo que quando essa palavra sai da boca dele, ai, 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 acontece a maior revolução em nossas vidas. Não tem homem, não tem situação, não tem impedimento, não tem resistência. Eu quero ouvir um amém. Então, agora, para que nós possamos captar a palavra, para que a palavra de Deus se torne viva para nós, e não somente uma liturgia, mas a palavra rema, que é a palavra vivificada, nós precisamos antes aprender a captar os pensamentos de Deus, entender estar em harmonia com os pensamentos de Deus, porque e Deus revela os seus pensamentos através também dos seus caminhos. Isso é muito profundo. Então, primeiro ele revela o seu pensamento, ele tem o pensamento, depois o pensamento toma um caminho, quer dizer, a execução, não é? Ele começa, o pensamento vem e se torna um caminho, ele toma como se fosse uma vereda, não é? E aí a palavra é liberada. Então, quando nós vivemos uma vida de fé, e essa vida de fé é uma vida extraordinária, quero ouvir um amém? Viver uma vida extraordinária é viver uma vida de fé. É tocar e viver um pouco da eternidade. Quero ouvir um amém. Então, queridos, pensamentos e caminhos. E o que eu quero mostrar hoje para você é que Deus quer mudar os seus pensamentos, para que seus caminhos sejam mudados, para que você possa receber a palavra revelada de Deus na sua vida. Quero ouvir um amém mais alto. Então, Deus, Ele diz que Ele tem pensamentos. E eu tenho pensado, Senhor, quais são os teus pensamentos sobre mim? Quais são os caminhos que o Senhor quer que eu percorra? Quais são os seus planos? Qual é o seu propósito para a minha vida? E muitas vezes nós estamos vivendo, não pelos planos de Deus, ou cumprindo o propósito de Deus, nós estamos vivendo pelos nossos planos. Nós estamos cumprindo o nosso propósito, vivendo a nossa vida e cumprindo a nossa palavra. Eu não quero isso, você quer? Que bom que você não quer.
Porque o que nós precisamos desejar é que os pensamentos de Deus sejam os nossos pensamentos. Para que isso aconteça, você precisa estar em harmonia, em comunhão com Deus. Você precisa andar com Deus. A sua responsabilidade no nosso andar com Deus, sabe qual é? É escolher aquilo que Ele já escolheu para mim e para você. A palavra de Deus já demonstra isso. A palavra de Deus já mostra aquilo que Deus escolheu para mim e para você. Agora, por que nós não andamos nos caminhos de Deus? Por que tantas vezes as coisas dão errado? Por que na maioria das vezes, aquilo que você pensa, e você pensava até que era de Deus, não se concretiza? Você tem que começar a fazer perguntas. Não acontece porque você não está em sintonia com Deus. Só é possível mudanças acontecerem em nossa vida quando você entra em sintonia com Deus. Quando você começa a perguntar: Senhor, quais são os teus pensamentos sobre mim? Quais são os teus pensamentos sobre a minha família? Quais são os teus pensamentos sobre os negócios? Quais são os teus pensamentos sobre esse investimento que nós estamos querendo fazer? O que o Senhor pensa disso? E é interessante, porque quando você se dispõe a isso, a fazer essas perguntas, você começa a ficar maravilhado, porque começa a se abrir portas na sua vida que você não imaginava. Porque quando você age segundo o seu pensamento, você vai fazer as coisas desse jeitinho. Os resultados vão ser assim. Vou mostrar isso para você. Quando a Bíblia diz: os meus pensamentos não são os teus pensamentos, Deus não estava brincando conosco. E hoje Ele não está brincando comigo e com você. Quando Ele diz: os meus pensamentos são mais altos do que os seus, Ele está dizendo que Ele tem coisa muito maior do que você imagina para a sua vida, para a sua família, para o seu futuro. E pessoas que estão aqui, que são candidatos prováveis ao fracasso, por causa de algo, de pensamentos pessoais, ou o que ouviram, eu vou falar sobre isso, dos seus pais. Saiba de uma coisa: Deus nunca pensa de você o que você imagina. Se nós tivéssemos a oportunidade de um segundo entender a mente de Deus, querido, você nunca mais seria a mesma pessoa. Foi esse pensamento, essa maneira de ver, este caminho que Deus cria, e a palavra que Ele liberou, que mudou homens, que como eu e você, tinha uma grande probabilidade de dar errado. Eram homens e mulheres improváveis de dar certo, queridos. Engraçado, olha aqui para mim, eu li uma pesquisa de um psicólogo francês. Ele termina a pesquisa dele dizendo o seguinte: chego à conclusão, a conclusão dele é que os grandes gênios, os grandes pintores, os grandes conquistadores, todos eram improváveis de cumprir o que eles cumpriram. Você acredita nisso? Um psicólogo francês, através de uma pesquisa, ele já chegou. Ele falou: o mundo foi criado, o mundo que nós vivemos,
Como que eu vou dizer? Os benefícios que o mundo nos fornece, 80, ou ele fala, quase 90% de toda invenção, de toda conquista, de tudo que aconteceu no mundo, foi graças aos órfãos, a homens e mulheres, que foram abandonados pelos seus pais. Quem tem um iPhone aí? iPad. Deixa eu ver, faz balança aí, deixa eu ver a luzinha. Pois é. Você só tem esse instrumento na sua mão porque um jovem e uma jovem, num momento da sua vida, de medo, de fraqueza, doou o seu filho, Steve Jobs, que se tornou Steve Jobs, para adoção. O que isso tem a ver, queridos? Tem a ver que Deus está sempre trazendo contraponto. Vocês entendem isso? Aquilo que o homem olha e não dá nada, Deus olha e dá tudo. Eu falei domingo que Deus olha para Moisés, um homicida, e transforma-o em um libertador. Deus olhou para Raabe, uma prostituta, quando foram conquistar Jericó, e Jesus coloca Raabe na linhagem de Jesus. Que coisa louca! Não, Jesus, Filho de Deus, só santo, gente. Não podia ter ninguém nem que tivesse passado um troco errado. Tinha que ser santidade ao Senhor. Esse é o meu pensamento e o seu. Eu sei que é, não precisa de você falar nada. Porque nós somos assim. Mas Deus diz: o meu pensamento não é o teu pensamento. E eu penso em Deus hoje olhando para você, vendo todo o seu potencial. Tudo aquilo que Ele planejou para você. Toda a plenitude do propósito, do potencial guardado aí dentro de você. Mas não precisa ser assim. Amém, queridos? Você pode mudar isso hoje. Você pode entender e mudar isso hoje. E como que isso muda? Eu vou falar como é possível mudar e vou falar dos obstáculos que nos impedem a viver essa mudança. Hebreus 8:12 diz o seguinte: porque serei misericordioso com as suas iniquidades, e dos seus pecados não me lembrarei mais. Traduzindo, das suas injustiças, na linguagem de hoje, da sua falta de caráter, dos seus erros, das suas ofensas, não me lembrarei mais. Sabe por que é possível algo novo acontecer na sua vida que nunca aconteceu? Porque Deus não se lembra do seu passado, que foi lavado pelo sangue de Jesus. Está muito fraca essa amém. Eu fui, mas não sou mais. Amém? Eu pequei, eu errei, eu menti, eu passei os outros para trás. Mas as misericórdias de Deus estão sobre mim. E sabe o que eu tenho descoberto viajando esse Brasil, conversando? Eu tenho muitos ouvintes, quero até dar um alô para eles, católicos. E eu encontro muito com eles, dentro de avião, em restaurantes, vários que eu encontro são muito gentis, vêm falar, agradecer comigo, e eu fico muito feliz,
não é? Das coisas que eles me falam, como eles estão buscando a Deus, não é? Então, é independente de ser um evangélico ou católico, é aquela pessoa que entende que Deus me ama ao ponto de esquecer o meu passado. E nós não sabemos viver assim, sabe por quê? Porque lembrar é humano, queridos. É uma faculdade que Deus te deu, faz parte da sua inteligência, lembrança. Mas eu quero que você guarde no seu coração, esquecer é divino. Lembrar é do homem, mas esquecer é de Deus. Posso ouvir um amém? Então a primeira coisa que você deve entender, eu tenho todo o direito de viver aquilo que Deus tem para mim. Eu quero entender os pensamentos de Deus para mim. Eu quero andar nos caminhos que Deus tem para mim. E eu quero ouvir de Deus, eu quero ouvir através da pregação da palavra, através da leitura diária, uma palavra rema. Eu não estou falando aqui de profetada. Eu não estou falando aqui de você sair atrás de uma irmãzinha que ora, que está fazendo o serviço que você tinha que fazer, né? Aí eu vou lá naquela irmãzinha, tá? E ela, não tem nada contra ela. Só que ela não é o Espírito Santo. A Bíblia fala que profecia não é para direcionar, profecia é para edificar, para exortar e para consolar. Vou repetir, profecia é para exortar, consolar e edificar, e nunca para dirigir. E nós estamos cheios de pessoas que querem isso. Por quê? Porque eu tenho dom. Se tem alguém que tem dom de profecia, é a sua bispa. Eu tenho esse dom. Eu recebi esse dom de Deus. Eu tenho um dom de visão, dom de revelação, dom de profecia. Até os meninos falam: mãe, pensou, já acontece. Falou, então, é mais rápido. Por quê? Não é porque eu sou poderosa, não é porque eu oro 8 horas, 10 horas, não. Porque eu aprendi a entrar em sintonia com Deus. E quando você entra em sintonia com Deus, os seus caminhos mudam. Oh, glória a Deus. Vocês estão animados, não, gente? Mas o problema nosso é que nós estamos sempre lembrando a Deus daquilo que nós fizemos de errado. Havia? Ele já te perdoou e você começa a oração: Senhor, sou pecador. O Senhor sabe que eu sou pecador. Deus já sabe, queridos. Ele não tinha enviado Jesus Cristo. A Bíblia diz o seguinte: se você pecar, confessa o seu pecado. Agora, não pensa que você chegar para Deus, tá? Se vou ajoelhar aqui, que estou de vestido, vou ter dificuldade de levantar. Vou ajoelhar, vou começar falando: Deus, porque eu sou pecador. Deus vai ser mais bonzinho com você? Não vai não, tá? Porque quem fez isso na Bíblia, ele chamou de hipócrita. Posso continuar? E é tão forte isso, Deus quer lembrar você de quem você é, dos pensamentos que Ele tem a seu respeito. Que Deuteronômio 28, 2, para mim foi fantástico. Diz o seguinte: todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Oh, glória a Deus! Mais forte, mais forte. Celebra. Todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão.
Nos Salmos, a Bíblia diz: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Não é isso? Salmo 23. Mas sabe o que acontece? Essas bênçãos que diz que virão sobre ti, que é direito teu, de Deuteronômio, que são as bênçãos que Jesus conquistou na cruz, por mim e por você, que Efésios declara isso, todas as bênçãos nos lugares celestiais, sabe o que elas têm que fazer? Tem dois, João e Milton, que eu sei que vocês são atletas, vem aqui para mim, rapidão. Sabe o que as bênçãos estão fazendo? Não quer, Milton? Pode subir, pode subir. Fica na frente, João. O João, homem de Deus, abençoado, ele tem a promessa que todas as bênçãos. Minha Bíblia está errada, gente? Porque tem gente que lê assim, algumas bênçãos. Não. João, todas as bênçãos te seguirão. E você, tá, representa todas essas bênçãos. O normal, queridos, é o quê? É que o João ande e ele deixe que as bênçãos sigam. Pode andar, anda aí, vê como é que é bom andar abençoado, João. As bênçãos vêm sobre ele, bonzinho aí, vem sobre ele. Mas sabe como é que nós vivemos? Volta aqui, João. Você, cheio da promessa da bênção de Deus, ele é a bênção, e ele fica aqui, e ele tenta alcançar o João. Vai lá, João, deixa ele te alcançar, não, vai lá. É assim, vai? Vai, de novo, eu quero que vocês vejam, vai. De vez em quando. De vez em quando, vai lá mais. Aí, olha como é que ele faz. Tá bom, pode dar uma salva de palmas os dois, foi ótimo. De vez em quando, né, o Espírito Santo, os anjos emissários de Deus conseguem dar uma encostadinha e vem uma faísca de bênção. Vocês estão conseguindo entender? Isso não é consciente. Hoje eu estou trazendo a sua consciência. Então nós vivemos uma vida cristã correndo do lado contrário. Eu não pus eles aqui para andar do lado contrário, mas às vezes acontece isso. João está indo para lá e a bênção está indo para lá. Por quê? Porque os pensamentos não são os pensamentos de Deus. E a bênção vai caminhar em cima da palavra de Deus. Vocês não entenderam? A bênção vai te acompanhar, vai te seguir por causa da palavra de Deus. O que deixa rastro é quando eu cumpro a palavra de Deus. Dê uma salva de palmas. Nossa, gente, isso é muito forte. Eu cumpro, isso significa o quê? Um exemplo bem prático, gente. Deus declara, não é, no último livro da Bíblia, Malaquias, que se nós fôssemos fiéis aos dízimos, o que Ele faria? O que Ele faria? Ixi, ninguém sabe. O que Ele faria? Abriria, fazei prova de mim. Não é? Ser fiel no dízimo, eu abrirei o quê? As janelas do céu. Você não acredita nisso? E quando você não dizima, você está correndo da bênção. Sabia? Quando você não traz a sua oferta, eu não vou fazer dízimo e oferta aqui não, viu gente? Só estou dando um exemplo claro. Como que a bênção vai te alcançar? Hoje meu filho veio de fora para dar uma ajuda para uns amigos que estão passando uma situação difícil. E falou, olha mãe, eu peguei um dinheiro e ajudei. Falei, meu filho,
Eu me emociono com isso. Que bênção. Que bênção. Dinheiro é para isso. Deus te deu, queridos, para você dar o dízimo, para você dar a oferta e para você ajudar aquele que está necessitado. A bênção, eu falei para ele, você nunca vai ter problema da bênção andar lado contrário da sua vida, porque você está cumprindo a palavra de Deus. Quantos querem cumprir a palavra de Deus? Faça prova. Por que Deus é o único lugar na Bíblia que diz, faça prova de Deus? Então, queridos, se você não tem sido fiel, começa a ser agora, está em tempo. Está em tempo, porque as bênçãos vão te seguir. Eu garanto isso para você, as bênçãos vão te acompanhar. Ah, mas eu errei, eu prometi para Deus que eu ia dar aquilo e não dei. Pede perdão. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todo pecado e nos livrar de toda injustiça. Começa um dia novo. Quero ouvir um amém? Vamos parar de brincar com Deus. Sabe por que muitas vezes os seus filhos não servem a Deus como você gostaria? Você que está me assistindo na televisão, porque eles estão vendo vocês brincarem com Deus. Porque eles escutam algo na igreja e não vê você fazendo. Ele não vê você trilhando e querendo viver no caminho de Deus. E eu quero deixar hoje bem forte para você, nunca permita que atitudes erradas do passado determine o seu futuro. Não permita. Às vezes as pessoas falam, errei, né? Errei, coloquei um sócio. Eu não perguntei a Deus, pus o sócio no meu negócio pensando, é meu amigo. Quantos dias você orou para perguntar para Deus se era o pensamento dele? Está entendendo o que eu estou falando, gente? Conheci uma moça, ela é tão maravilhosa, ela é isso e aquilo. Quanto tempo você deu a Deus de oportunidade para orar, sem se envolver com ela, para entender o pensamento de Deus? Agora eu quero falar dos obstáculos. Meu tempo já está aqui, né? Os obstáculos que nós precisamos superar para que nós possamos ter os pensamentos de Deus e andar nos caminhos de Deus e ter a palavra de rema em nossas vidas. Quantos querem isso? Amém. Mais forte? Fala, eu quero isso. Amém. Então o primeiro obstáculo que você precisa superar, número 1, chama-se visão limitada. Só isso aqui daria um culto, viu, Lia? Nem sei se eu falo todos os pontos, acho que eu vou deixar um pouco para vocês falarem depois, né? Porque esse assunto é tão forte, né? Mudar os pensamentos meus, trocar, isso é o que eu quero falar para você, trocar os pensamentos meus pelos de Deus. Ai, que beleza. Eu quero ver como o Senhor vê. Amém? Amém, queridos? Visão limitada. Então, quando a minha visão é limitada, eu só consigo ver aquilo que eu habituei a ver. O limite foi imposto. Eu não consigo ver além. Por quê? Porque eu tenho um foco. E o foco, sabe quem é? O foco é você mesmo. Então, quando nós colocamos nós mesmos como limite, você para de crescer. E Deus não quer que você pare de crescer. Quando o seu foco na sua vida é apenas você,
tá? Apenas você. A sua visão se torna limitada. Você vai entender. Quando eu vivo somente aquele momento, são as pessoas que vivem pelo prazer, né? Ela está simplesmente reagindo à vida. Ela não dá espaço para a oração. Porque quando eu oro, muitas vezes, eu não preciso falar. Eu sempre falei isso para vocês, eu preciso ouvir. Tem gente que faz monólogo com Deus, não é monólogo, é um diálogo. Eu preciso falar e preciso me aquietar, deixar Ele. Vocês estão entendendo isso, gente? Está muito doido? Bispo, mas e se Ele não falar nada aqui dentro? Ele vai falar. A hora que você abrir a Bíblia, a primeira pessoa que você encontrar no seu trabalho, Ele vai falar uma frase para você e você vai falar, puxa, é essa frase que eu precisava de ouvir. Deus não usou a mula de Balaão? Onde está o seu foco? Você acredita que o propósito da sua vida é para viver o hoje, o aqui, o agora? Você acredita que o propósito, isso é visão limitada. Quem tem visão limitada, acha que o propósito da sua vida é somente se beneficiar. São o que nós chamamos das pessoas egoístas, né? Ela só se preocupa com a vida dos outros, no que aquela vida pode servi-la e pode trazer de retribuição. Você quer ser feliz na sua vida? Nós temos Jesus no coração, eu sei. E tem gente que tem Jesus no coração e fala assim para mim, recebi Jesus no meu coração, ainda sou infeliz. Eu falo, pois é, porque Ele não pode ficar só no seu coração. Jesus tem de se expressar através de você. Você tem que, toda semana, 1, 2 pessoas dar uma palavra de ânimo. Fazer isso conscientemente. Eu vou procurar alguém para ajudar. Alguém que nem está me pedindo, mas eu vou ajudar. Por quê? Porque eu não tenho uma visão limitada da vida. Quando você tem uma visão limitada da vida, querida, você não consegue perceber o plano maior de Deus para você. Segunda coisa, segundo obstáculo. Então, primeira visão limitada. Só mais um pouquinho. Jacó tinha uma visão limitada. Jacó estava tão obcecado pela bênção do irmão. Ele estava tão obcecado pelo que ele não tinha, que ele esqueceu do que ele tinha, porque ele também tinha uma bênção. Deus havia escolhido Jacó para ser um abençoado. Mas sabe o que ele faz? No lugar dele deixar Deus agir, ele age. E quando ele vai, Deus trata com ele por 21 anos. E ele volta porque ele queria encontrar o seu pai ainda vivo. A Bíblia diz que a mente dele muda, a visão limitada dele mudou de Jacó. Sabe o que ele faz? Ele pega todos os bens que ele tem e manda para abençoar o irmão. Claro que foi com medo também do irmão matar ele. Mas ali tem uma lição muito forte. Por quê? Porque ele sabia que o mesmo Deus que havia dado para ele tudo, 21 anos de trabalho, podia dar tudo de novo. E eles, olha aqui para mim, não queira a bênção dos outros, queira a sua bênção.
queira a sua bênção. Descubra qual é a sua bênção. E entra aqui. Número 2, comparação constante com os outros. Isso aqui está muito vinculado com a baixa autoestima, né? É a tendência, eu tenho que comparar tudo que eu faço ou deixo de fazer com as outras pessoas. Se o que o outro recebe de Deus é maior do que eu recebi, acabou para mim. Deus não me ama e o céu se fecha. E aí começa, eu não nasci com aquele talento, eu não nasci com aquele dom, né, daquela pessoa. Eu não sou tão inteligente como ele. Minha família não é rica. Eu estou falando de coisas que eu ouço, viu, gente? A verdade disso que eu falei é que você está totalmente certo. Você não nasceu naquela família. Você talvez não é tão inteligente como ele. Você pode ser mais. Mas você não é tão inteligente como ele. Você não tem o dom dele. Sabe por quê? Porque você não é igual a ninguém, porque Deus te criou único. Você é único. Não existe essas coisas das pessoas dizerem, não, você é igualzinho ao seu pai. Você pode ter características do seu pai, mas você é único. Vocês não entenderam isso não. Você é único. E o grande problema é que nós nos comparamos com os outros, normalmente usando as nossas deficiências, né? Nós comparamos usando as nossas deficiências que são perceptíveis e usamos isso como desculpa para não confiar em Deus e para não buscar o melhor de Deus nas nossas vidas. Você quer ser grande? Você quer ser bem-sucedido nos seus negócios? Não se preocupe com a concorrência. Você quer ser o melhor no seu emprego? Melhor funcionário? Não fica falando mal do seu colega para o seu chefe, não. Isso não vai funcionar. Seja o melhor. E sabe como que a gente faz o melhor? Fazendo aquilo que eu sei fazer, o dom que Deus me deu. Decida o que você quer ser na vida. Minha palavra, eu quero terminar hoje. Vou dar só 2 pontos, semana que vem vocês dão mais os outros 3. Decida o que você quer ser. Você quer ser o que Deus planejou para você? Ou você quer ser meramente o que você é? Não estou desfazendo de ninguém. Mas os pensamentos de Deus não são seus. O que Deus pensa sobre você... querido... Você não pode imaginar. Nós tentamos aqui, através da palavra, através da oração, através dos cultos, através de tudo, mostrar isso para vocês. Nós tentamos também receber isso. Mas sabe o que eu ouvi de um homem de Deus? Que quando nós chegarmos no céu, a única frustração que nós vamos ter, porque o céu vai ser maravilhoso, é que nós vamos descobrir tudo que Deus tinha para nós. E nós não usufruímos. Fala, isso não vai acontecer comigo. Fala, eu vou usufruir tudo. Amém? Tudo que é direito meu, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito meu. Amém, querido? Eu quero ter os pensamentos de Deus. Você precisa orar. Senhor, eu quero andar nos teus caminhos. Eu quero receber a tua palavra. Vou terminar falando isso. Pode vir aqui, João, Lia. Queridos, que Deus vai falar para você, você não vai gostar. Porque Deus não pensa como você. Quem já viveu essa experiência?
Pois é. Essa palavra é muito forte, é muito bonita, mas ela é muito prática. Quando você pede a Deus os pensamentos dele, ele diz que assim como o céu é distante da terra, são os pensamentos dele distantes de nós. E é interessante, porque o texto termina no versículo 12 aqui, o texto, não o capítulo, mas o texto dizendo que se isso acontece, olha que coisa maravilhosa, diz o seguinte: se cumpre isso na sua vida, você sai com alegria e você será guiado em paz. As pessoas, isso aqui está dizendo, montes, outeiros estão falando de pessoas, estão falando de mundo espiritual, romperão em cântico diante de você, e todo homem baterá palma quando você passar. Esse é o plano de Deus para você. E é isso que eu vim falar para você. Vamos nos colocar em pé? Fala para a pessoa que está ao seu lado, você é único. Chegue em casa hoje, fale para sua mãe, para o seu filho, você é único, não tem outro igual a você. E você não sabe o que Deus pode e quer fazer na sua vida. Posso ouvir um amém? Fecha seus olhos, deixa eu orar com vocês. Eu vou passar para o João. Põe sua mão no seu coração. Pai, tudo isso que eu falei é tão grandioso. Se nós tivéssemos a oportunidade, Senhor, de, por 1 milésimo de segundo, entrar em contato com essa realidade, Pai, nós poderíamos ver tudo que nós estamos deixando de viver, Pai. E hoje eu quero te pedir, Senhor, que cada vida, no final deste culto, possa deixar aqui neste altar todas as suas limitações, todas as suas culpas, todos os seus medos, para que o Senhor possa falar com eles. Fala, Senhor. A tua palavra diz que a tua voz grita no universo. E ela é tão poderosa que nossos ouvidos não conseguem captar. Mas nós conseguimos sentir, Pai, através do teu Espírito Santo. Põe sua mão no seu coração. Vai orando por você. Vai orando por você. Fala: eu sou perdoado. Eu sou lavado pelo sangue. Deus tem um futuro para mim. Deus tem um futuro de vida. Deus tem um futuro de esperança.